presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, há surgimento de pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Essa então a leitura desta noite. Hoje nós temos a alegria de receber o senhor Ademir, que é do Caibar Schutel. Hoje veio nos trazer a sua mensagem. E antes de passar para ele a palavra, eu convido a todos para juntos então fazermos a prece inicial. Meus queridos irmãos, vamos então rogar a Deus, nosso Pai, que nos auxilie mais uma vez esta noite, para que possamos, através da mensagem, buscar em nossos corações o equilíbrio, o discernimento, a oportunidade de nos melhorarmos a cada vez mais. Que possamos esta noite seguirmos em paz, com uma confiança cada vez maior em Jesus, para vivenciar e vencer as nossas adversidades que a vida nos impõe. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos nesta casa tão acolhedora. Obrigado também a todos os espíritos que nos auxiliam, que trabalham desde cedo, preparando o ambiente para que tenhamos cada vez mais energias e vibrações salutares a todas as nossas reais necessidades. Assim, em teu nome, Pai, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa tua e de Allan Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Apóstolo Paulo, eu vou sempre fazer algumas citações e citar a obra, porque quando eu falo aqui eu não estou expressando o meu ponto de vista. Com bastante respeito à doutrina, para que a gente seja fiel a Kardec, a Jesus, Emmanuel, essas entidades iluminadas, o benfeitor, como muito bem fala o Haroldo Dutra Dias, o benfeitor espiritual que através de mais de 400 obras, nos esclarece, nos ajuda a nossa caminhada evolutiva. O Emmanuel, segundo nos conta no livro de Clóvis Tavares, na sua reencarnação de Públio Lentulus, há 2000 anos, quem não leu está perdendo uma excelente obra. Ele veio a desencarnar naquele terremoto de Pompeia. E quem o recebeu espiritualmente falando foi o apóstolo Paulo. Então ele estuda bastante o apóstolo Paulo. Se a gente pega essas 4 obras maravilhosas, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e um Fonte Viva, vai ver que a maior parte das obras está baseado no apóstolo Paulo. E nós escolhemos o livro Pão Nosso, onde ele comenta o que o Paulo escreveu: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família. Olha o que o Paulo escrevendo aos Timóteos lá. A sua própria família. E a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E o Emmanuel, com muita inteligência, ele vai dissecando, vai tornando a coisa mais
mais entendível para nós, mais fácil, mais compreensível, para que nós possamos entender. E o mais importante, o mais difícil, a nossa aplicação, a nossa vivência. E ele começa nos alertando que quando nós não conseguimos conviver com 5 ou 10 pessoas que são os nossos familiares, quando nós temos dificuldade de conviver nisso aí, como é que vamos ajudar 100 pessoas, 1000 pessoas? Como é que vamos trabalhar na seara de Jesus? Como é que vamos ser úteis quando dentro de casa, com pessoas, com poucas pessoas, nós temos bastante dificuldade? E ele vai mais longe. Ele fala que a nossa libertação fundamental à família é fundamental onde estamos reunidos. Na nossa reunião ali é fundamental a nossa libertação com aquele pessoal. E eu, quando estava vendo isso aí, eu me lembrei do espírito de uma mulher, Sheila, através das benditas e operosas mãos de Francisco Cândido Xavier, quando ela escreve assim: não estamos em família errada, não estamos em local errado, não reencarnamos em local inadequado. Estamos com as condições propícias. Nesse instante, a família onde nós nos encontramos é aquela ideal que foi projetada para o nosso desenvolvimento. E a divina providência não está esperando de nós as reclamações, as lamentações, as críticas. Está esperando de nós o trabalho. Senhor Ademir, que fizestes dos talentos que foram colocados à sua disposição? Que fizestes dos recursos que foram chegados até as suas mãos? Ah, mas sabe, meu filho tinha um problema no coração e eu falava para ele que não podia comer determinadas coisas, bebida. Espera um pouquinho, o seu filho, antes da sua reencarnação, nós já sabíamos, conhecíamos tudo. Queremos saber contigo, o problema é com você, o que é que fizestes dos talentos que foram colocados nas tuas mãos? É essa a pergunta que nós haveremos de um dia, perante a nossa consciência, responder. O que fizestes na Terra, naquela grande oportunidade que tivesse daqueles familiares? Não adianta a gente projetar problemas na esposa, no filho, no genro, na nora, em netos, nem nada. Estamos aqui na condição de fazermos o melhor e com a grande oportunidade da semeadura do bem, da nossa melhoria, da nossa evolução espiritual. E essas pessoas, essas criaturas que foram colocadas ao nosso redor, foram pessoas escolhidas, algumas que talvez possamos ter alguma dívida, mas são pessoas determinadas pela divina providência para que através do trabalho incessante no bem possamos evoluir e crescer. O Kardec é muito claro quando ele fala: temos que fazer o bem no limite das nossas forças, das nossas energias. Mas o que o Kardec escreveu ali para 1853, 1857, não é nada diferente do Novo Testamento. O apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, todas as vezes que podemos fazer o bem e que não o fazemos, estamos cometendo um pecado. E esse bem não é fora, externo, nem não, ele começa dentro de casa. Se pudermos fazer lá fora, ótimo, maravilhoso. É um acréscimo. Mas o principal, o fundamental, começa dentro da nossa casa. E a divina providência não nos colocou ali para que nós reclamemos nem nada. Quem quiser saber qual a opinião dos benfeitores, amigos espirituais a respeito das reclamações, não precisa ler a obra inteira. É o livro mais vendido do Francisco Cândido Xavier, o que foi mais traduzido em diversas línguas do mundo. O Nosso Lar, no capítulo, exatamente o capítulo 6, quando o André Luiz chega lá e reclama de tudo. E o Clarencio nos dá um exemplo do que nós devemos, de como devemos proceder. Ele deixa o André Luiz reclamar e falar tudo. Claro que acabou. Aí ele começa a dar o remédio, começa a ministrar o remédio para a cura. A reclamação não é bem-vinda de maneira nenhuma.
Não estamos aqui, não viemos aqui para reclamar, para ver defeito nos outros. Defeito nos outros? Cuidado. Eu vou te citar a obra Respostas da Vida e um livro muito bom chamado Algo de Nós, de Emmanuel. Respostas da Vida, de André Luiz. Todas as vezes que estamos enxergando defeito nos outros, estamos apontando, estamos criticando, aquele outro pode ser que ele tenha o defeito, mas eu tenho também. Olha quem escreve isso aí é Emmanuel e é André Luiz, os dois, e Joana de Ângeles. Os psicanalistas falam que isso aí é uma identificação projetiva. Eu me identifico aqui e projeto no outro. Então, quando eu vejo alguém lá, quando eu vejo o Cássio e começo a criticá-lo, vejo o defeito disso, daquilo, o Cássio é meio... Vou tecendo diversas imperfeições, defeitos dele. Se ele tem o defeito ou não tem, pode ser que ele o tenha. Mas, com certeza, eu também possuo disso aí. O Emmanuel fala que isso aí é lei da vida. E ele escreve isso aí no livro Algo Mais. E o André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele é mais lento, ele é mais light, mais leve. Ele fala todas as vezes que nós enxergamos o defeito nos outros, é para que aprendamos a corrigir em nós mesmos. Para que nós nos corrijamos daquilo ali. Se a gente precisa de corrigir é porque a gente tem. Se eu acho que fulano é metido, é orgulhoso, prepotente, arrogante, é isso e aquilo, é porque eu também tenho. Pode ser até que a intensidade desse mal seja menor, mas eu também tenho. Mas é uma observação que nós devemos fazer para correção em nós. Não para crítica, não para colocar o dedo na ferida, não para sair divulgando de fulano nem nada. Como é que a gente vai falar dos outros se a gente também tem culpa no cartório? Então é isso aí que nós precisamos tomar bastante cuidado. E o Emmanuel, nessa lição, ele fala assim que o bom pregador e o mau servidor não se misturam. Não adianta nada nós pregarmos, a gente asseverarmos, a gente criticar, a gente comentar e a gente não fazer nada. É necessário que nós façamos o bem na intensidade das nossas atitudes. E há muitas vezes nós nos deparamos com problemas de longo tempo de cura. Às vezes com um filho que junta-se com más companhias, cai numa dependência química, do álcool, do que quer que seja. É necessário que a gente, através do trabalho incessante no bem, comece a trabalhar isso aí, vai dando tempo, vai semeando o bem, dando o exemplo. Eu também tenho, como uma boa parte da família, também tenho um afilhado lá que está com esses problemas na dependência química. E às vezes a mãe dele me procura e fala, e aí, como é que nós fazemos com isso aí, compadre, comadre? Eu falo, o que faz? Vamos fazer o que for possível. Vamos tentar internar em clínica, já tentaram internar em clínica, sai de uma, vai para outra, vai nisso, vai naquilo. Tenta fazer o que for possível, mas tem que estar sempre tentando a sua reabilitação, sempre dando oportunidade para que ele possa sair desse problema, para que ele possa desenvolver disso aí, ajudando dentro do possível, não ajudando na compra do material, não ajudando, incentivando a que ele continue na delinquência, mas para que ele possa sair com tratamentos, com a paciência, com o amor, com a fraternidade. É esse o nosso papel. É essa a nossa condição. Em determinada ocasião, Chico Xavier estava meio desanimado. E ele levantou, deitou tarde, acordou cedo para ir no Ministério da Agricultura, que ele trabalhava lá. E ele foi indo a pé, em direção à fazenda onde ele trabalhava. E quando ele estava indo lá, meio desanimado, será que vale a pena? Eu tenho trabalhado tanto, ficado até altas horas da noite psicografando, e olha, só críticas, só agressões de todos os lados. E ele foi pensando com isso aí e foi andando. E aí apareceu o Emmanuel. O Chico, você prestou atenção naquele lavrador ali com a enxada? Ele olhou, não vi. Então, ele está ali com a enxada e todas as vezes que a enxada está capinando ali, ela não olha se é lama,
se é pedra, se é terra mole, se o mato está difícil, não vê nada. Ele simplesmente atende a ordem do lavrador, que controla a enxada, que vai batendo no chão e ela vai fazendo um serviço. E ele ficou pensativo assim, não caiu a ficha. Aí o Emmanuel termina. Nós somos essa enxada. E Jesus é que é o lavrador que está nos dirigindo, nos guiando. Façamos o que Jesus nos recomenda. Sejamos como a enxada, sem nos preocuparmos se a terra é dura, se é lama, o que quer que seja. Vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir com os nossos deveres, com a nossa obrigação. E ele olhou, ficou bastante pensativo, levantou o seu astral e seguiu em direção ao seu trabalho. Consciente de que ele estava fazendo, seguindo as determinações de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele, na posição de enxada, ele era simplesmente comandado por Jesus, e nós podemos ser comandados pelo Evangelho de Jesus, pelo bem, pela nossa própria consciência, e no momento adequado em que nós entramos em prece, que pedimos o amparo vem, a orientação vem, mas cabe a nós a execução, a vivência, cabe a nós fazermos o trabalho. Os benfeitores amigos espirituais não fazem por nós o trabalho que a nós é devido nem nada. Quando a gente precisar de socorrer, de ir atrás, de perder tempo, de fazer o trabalho do samaritano, porque o samaritano não deu dinheiro só para o doente que estava lá, ele deu de si, curou, colocou no seu cavalo, levou na estalagem. Olha, tudo que gastares com esse senhor, vou viajar, daqui 2 dias eu volto, eu te reporei em dinheiro. Quer dizer, ele deu do tempo dele. Quando nós dedicamos o tempo também àqueles necessitados, àquelas pessoas, e esse tempo, gente, pode ser um ouvido, a paciência, o silêncio, a tolerância, quando estamos em volta com pessoas bem mais velhas, que às vezes estão repetindo histórias, estamos cansados de ouvir delas, mas que tenhamos a paciência, a fraternidade, o amor, a tolerância de escutar. Naquele momento, nós estamos doando mais, estamos doando o nosso tempo, estamos sendo como o samaritano, fazendo a fraternidade, atendendo os ensinamentos de Jesus, de amor incondicional. É para isso que estamos isso. E isso nós começamos, como nos fala o apóstolo Paulo, na nossa família. Começa dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos entes queridos. E Emmanuel nos diz mais, que muitas pessoas se vivem dentro de si, dentro do lar, com bastante gente, mas elas se sentem solitárias. E aí elas entram em depressões, angústia, mas que isso não justifica para que nós sejamos ociosos, para que nós não trabalhemos, para que nós não façamos o bem. Mesmo diante dessa situação, desse quadro de muitas vezes de angústia, de solidão, nós temos a oportunidade de praticar o bem, de ajudar, de servir, de doar, de darmos do máximo de nós em benefício de um filho, de um neto, de uma nora. E se depois eles saem falando mal da gente, se eles ficam reclamando do que nós não pudemos fazer, daquele que não conseguimos concluir, problema deles. Nós vamos responder pela nossa semeadura. Pela nossa semeadura. A colheita pertence a Deus. Se eles agradecem ou não, se eles reconhecem, se os nossos queridos netos, eu tenho netos pequenininhos que estão crescendo, depois eles vão crescer, eles vão pegar a turma dele lá e vão embora. Eles já estão na escola lá e quando eles pintam aniversário quase todo mês aí. E aí eu falo, escuta, vocês ficam em casa que eu vai no lugar de vocês do aniversário. Não, vou. De jeito nenhum. Os amigos são nossos, a festa é nossa, é para nós e o senhor está fora. Tá certo? Evidentemente que a gente estava brincando com eles. Mas eles vão procurar a sua turma, vão procurar o seu pessoal, vão crescer, vão cuidar das suas vidas. E se eles vão reconhecer ou não o nosso trabalho, isso pouco importa.
O importa é a nossa semeadura, é o bem que nós possamos ter feito e o fizemos. E eu costumo sempre dizer o seguinte: o dia que eu estiver acamado, ou qualquer um que estiver acamado, precisando de um copo de água, pode ser que aquelas pessoas que nós mais ajudamos não venham trazer aquele copo de água necessário ao nosso refazimento, à nossa cura. Mas a água vai aparecer, porque a contabilidade divina é infalivelmente justa. Infalivelmente justa. Ainda que aquelas pessoas que nós mais servimos não tragam a água vai aparecer ali. E digo mais, tem uma mensagenzinha pequena do Emmanuel, que o Emmanuel fala assim, que a divina providência muitas vezes utiliza das pessoas que nós mais amamos, que nós mais queremos, aquelas que nós mais esperamos por alguma coisa, para nos ferir, para que nós possamos aprender a grande bênção do perdão. E olha, perdão é difícil, é complicado, Nossa Senhora, nos machuca, nos fere, mas é a grande bênção do perdão. Olha como ele fala, às vezes as pessoas mais queridas, a divina providência utiliza-se delas para nos ferir, para que nós aprendamos a grande bênção do perdão. Como é que nós estamos em relação aos nossos, aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos devem? Como é que está o nosso procedimento? Como é que estamos fazendo disso aí? Emmanuel fala que é imprescindível que a gente analise uma outra coisa na Terra. A transitoriedade do tempo nosso aqui. O André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no começo, ele fala que 100 anos, um século, é igual a um dia para a eternidade. É um dia para a vida do Espírito. Então nós estamos aqui há 100 anos, não chegamos a 100 anos, a nossa vida média está na faixa dos 80, está melhorando agora, tá certo? E isso aí não é nada para a vida do Espírito. E essa transitoriedade, essa rapidez, então tenhamos amor, tenhamos paciência para com a nossa esposa, para com o nosso filho, para com o genro, sogra, quem quer que seja. Vamos aproveitar a grande oportunidade que estamos com essas criaturas para praticar o bem e para crescermos espiritualmente falando. Não tem outro caminho, não tem outro jeito nem nada. E o Emmanuel diz mais, não existe união casual. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a gente pensa assim, eu casei errado. Não, você não casou errado, não. Eu tenho um filho. Não, o filho está certo, está tudo justo. O que está sendo contado aí é a tua reação. Que reação que esteve diante dos problemas? Não adianta nada eu voltar para o mundo espiritual e falar, mas eu tive esse problema. Peraí, senhor Ademir. O problema a gente conhecia. Quando o professor ministra o problema aos alunos, é para que o aluno aprenda, nós somos alunos. Porque o professor que ministrou o problema, ele conhece a solução, ele sabe de tudo. Ele deu a teoria, deu alguns ensinamentos práticos para a gente, e quando ele nos concede a bênção do problema, da dificuldade, é porque nós é que estamos sendo avaliados, nós é que estamos sendo orientados. É nesse momento que nós temos a nossa ascensão, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, quando ele nos diz aqui, não existe união casual, às vezes as pessoas, eu casei com a mulher errada. Eu tenho um cliente aí que num sábado à tarde, né? Nós estávamos verificando as máquinas, trabalhando lá, fazendo uma pavimentação na área dele lá, e ele apareceu depois de ter tomado algumas latas de cerveja, e ele falou assim, eu demorei para casar e casei errado. E eu olhei para a cara, para o rosto dele assim, e ainda casei mal, demorei, casei tarde e casei errado. Não eu não fui falar para ele nem nada, ele não é espírita nem nada, não ia entender e não ia aceitar nem nada, não. Casou com a mulher certa, de acordo com as suas necessidades, com a sua evolução. Os seus filhos não apareceram ali por acaso nem nada, não são... Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei de onde veio esse filho, não é parecido comigo, não. Espera um pouquinho. Os nossos filhos são semelhantes, mas não são iguais nem nada. São espíritos que têm outras vidas, ou tiveram outros tratamentos que nós estamos tendo a oportunidade.
E por falar em filho, eu vou recordar aqui, muitos de vocês é possível que tenham lido o livro Nosso Lar. E nós, há pouco tempo, nós estávamos fazendo um estudo. Eu li também, mas quando eu li, não gravei isso aí. No livro Nosso Lar, quem quiser pode constatar, o André Luiz está lá no Nosso Lar e a mãe dele numa colônia de tratamento superior a dele, mais evoluída, aparece para ele. E ele conversa, fica muito feliz. Nossa, mãe, está tudo bem, mas e o pai? O pai, eu não vi o pai, eu não soube mais do pai nem nada. Cadê o meu pai? O seu pai, quando estava na Terra, arrumou umas namoradas e quando ele desencarnou, elas estavam esperando aqui para cobrar as promessas que ele tinha feito lá e que não as cumpriu. E agora nós estamos tentando ajudá-lo a desvencilhar, mas ele está tão imantado a essas mulheres que nós estamos com bastante dificuldade. Mas nós estamos planejando. Olha só a evolução de uma mulher. Nós estamos programando agora. O seu pai vai reencarnar. Eu vou depois. E aí eu vou me consorciar com ele. E essas namoradas dele vão ser as nossas filhas. Vamos recebê-las por filhas. Volto a falar, isso aí está escrito no livro Nosso Lar. Para vocês voltarem lá que vocês... Olha o altruísmo, o amor, olha a mentalidade de um espírito evoluído. E olha a importância da família mesmo no plano espiritual. Simplesmente a morte nossa não quebra os vínculos de amor de jeito nenhum. E nós vamos receber essas duas mulheres como as nossas filhas. Olha o amor, o altruísmo, a dedicação, o exercício dessa mulher, do perdão, da compreensão, do entendimento de todo um quadro desse aí que muitas vezes ela poderia estar cheia de ódio, vibrando coisas negativas. Não, ela simplesmente com amor, com a fraternidade, ela veio propor esse trabalho e começou o planejamento ali no Nosso Lar, desse trabalho sensacional. Olha mais o que ele nos diz. É falta grave esquecerem as infinitas possibilidades de trabalho que nós temos dentro da própria família. Então, esse caso de nós estarmos deprimidos, tristões, isso não justifica de jeito nenhum. Ele nos diz mais, provas salvadoras, regenerativas. É impossível auxiliar o mundo quando nós não conseguimos nem auxiliar dentro de casa. Quando a gente não resolve nem os problemas de casa, como é que vamos resolver o problema de fora, nem nada? Mesmo nesse livro de André Luiz, para quem leu, não sei se vocês se lembram, logo desde que ele teve contato com o Clarencio, ele pediu e implorou para que ele viesse visitar a família. E o pessoal foi segurando. Ele queria trabalhar, o pessoal, não, você precisa se preparar. Aí quando ele se preparou, colocou para trabalhar, coisa e tal, foi indo, ele, depois de muito trabalho, aí um dia, no último capítulo, planejar a sua volta. E aí ele vem para casa, todo feliz, achando que todos os familiares lá estavam esperando por ele, tudo entusiasmado, coisa e tal. Ele dá uma chegada na casa dele assim, ele devia ser um romântico, porque isso não é muito comum, Deirado. Ele tinha plantado um pinheiro na frente da casa, no lado direito, comemorando o primeiro aniversário de casamento. E ele deu uma olhada assim, o pinheiro não estava lá não. Tiraram o pinheiro. Ele saiu, o pinheiro foi atrás. Ele já ficou meio sobre... Aí na hora que ele entra dentro da casa dele lá, ele vê a esposa dele saindo do quarto lá com o médico, ele dá aquele grito de alegria, coisa e tal, mas ninguém o escuta, porque ele está numa outra dimensão, ele é um espírito desencarnado, e o pessoal estava ali, a filha dele casada, estava visitando a mãe dele ali e tudo, e a filha começa a comentar que tinha umas lembranças do pai dela, que estava lembrando do pai e tudo, e a ex-mulher dele, a viúva lá, fala, mas escuta, pelo amor de Deus, você sabe que o Ernesto aqui, com quem eu
contrair matrimônio aqui, já pediu, pelo amor de Deus, para não falar nada do seu pai. E você vem aqui comentar, só bastava ser ele doente lá e você me comentando aqui. E o André Luiz escutando tudo. E ele deu uma olhada nos móveis dele lá de Jacarandá, que ele tinha aqueles móveis antigos, tudo fora, trocaram tudo. O que o substituiu, que é o Ernesto, pediu para que tirasse tudo que lembrasse o André Luiz. E ele foi percebendo toda essa agitação e aquilo foi mexendo com ele. Isso aí passou um dia, no outro dia chegou o Clarencio. E aí, como é que tá? Tudo bem? Ele pegou, fez o que nós faríamos. Ele chorou as suas mágoas, suas pitangas, falou do Pinheirinho, falou dos seus móveis lá, coisa e tal. O Clarencio, mais uma vez, deu aula de amor, de fraternidade. Ele ficou em silêncio, só ouviu, só escutou. E virou para o André Luiz e falou, olha, lembra-se do que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tchau, bom dia, amanhã eu volto. E deixou com seus pensamentos. E ele foi vivenciando aquilo ali. Quer dizer, o Ernesto estava doente, aquele que veio a contrair núpcias com a sua esposa lá, e ele naquele quadro lá, até que ele entra em prece, em oração, pede o amparo dos benfeitores amigos espirituais. Depois de 20 minutos, aparece a Narcisa, uma companheira dele lá do nosso lar. E ela vê o quadro, fala, vem cá. Sai com ele, vai na floresta, tira elementos da natureza, vai lá, coloca na água que o substituto dele lá, o Ernesto, estava lá, tá certo? E aí ele toma água durante a noite lá e no outro dia ele melhora e fica muito bem. Quando o André Luiz se desprende da família, perdoa, aceita, trabalha em benefício da saúde daquele que veio tomar o seu lugar. Quando ele tem todo esse trabalho, mexendo com a família, com o interior disso aí, o pessoal do nosso lar diz para ele que ele, a partir daquele momento, ele virava o cidadão nosso lar. Mas veja bem, foi servindo a família, foi doando, e foi no último capítulo. Tudo isso aí tá. Vocês podem ler lá, que é uma mensagem maravilhosa. Depois de tudo isso acontecido, é que ele passa a ser considerado cidadão nosso lar. Por quê? Porque ele toma a família dele, a família maior, servindo a família dele, na renúncia, no amor, na fraternidade, auxiliando aquele que estava tomando o leito da sua cama onde ele dormiu, no quarto onde ele habitou. Com todo esse amor, com todo esse desprendimento. Lógico que isso aí demorou uma semana. Foi difícil para ele, mas ele conseguiu vencer isso aí. E muitas vezes nós estamos descendo aí com aquele sapo aqui na garganta, aquelas coisas, nós temos que engolir determinadas situações, passar por determinados constrangimentos. É o mesmo constrangimento que ele passou vivenciando com a família. E a família é ali que é nosso local de redenção, de libertação, como no começo dessa lição Emmanuel nos esclarece. É na nossa família que nós haveremos de crescer. É ali que tem as provas salvadoras, regenerativas, como ele fala. É ali nesse momento, nesse instante, é que nós convivemos com essa situação. Mas é dentro dessa família, nesse núcleo, é que está a nossa evolução, nosso crescimento, o nosso aprendizado. Não tem outro aprendizado senão por aí. E concluindo, Emmanuel nos diz o seguinte: antes da projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda a cooperar em favor da família, das famílias de hoje, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa uma realização indispensável e necessária. Quer dizer, dentro da família que começa a nossa maior obra, o nosso maior instante. Eu só vou pedir um minutinho para vocês. Eu vou contar uma história verídica que os personagens ainda são vivos. De um garoto que aprontou uma, que eu fiquei pasmo, eu fiquei assim
queixo caído. Meu filho, tem um dos filhos, foi junto com o irmão dele lá, foram lá para Londrina fazer. Um foi estudar advocacia, o outro foi para trabalhar. E lá eles conheceram uma história interessante de um garoto. Esse garoto, os pais se separaram e ele, obviamente, como a maior parte acontece, foi morar com a mãe, na maioria dos casos. Começou a morar com a mãe, começou a dar problema com o padrasto. E ele falou, se eu fico aqui, minha mãe pode me separar e ela não está à toa, não está por acaso com o padrasto. Foi para a casa da avó dele. Aí quando ele estava na casa da avó dele, ele pensou, puxa vida, todo mundo tem um pai, tem uma mãe. Meu pai mora em Arapongas, está com outra família, mas eu podia tentar lá. Foi para lá, 40 quilômetros de Londrina. Foi lá, começou a conviver, deu um tempo. O pai dele falou, olha meu filho, se você ficar aqui, você vai me dar problema. Começou a dar problema com a madrasta. Ele volta para a casa da sua avó outra vez e ficou lá. Morando numa cidade de Cambé. Para quem não conhece, entre Cambé e Londrina tem uma estrada só. É tudo emendado. Aqui a gente não sabe o que é Cambé, o que é Londrina. É tudo emendado. Só tem uma estrada ali, como mais ou menos São Paulo e Guarulhos. Ele está ali com a mãe dele, ele com o pai dele, está morando com a avó. Daí a pouco ele fica sabendo que o pai dele está precisando de um rim. E está procurando um rim e o pai dele fazendo hemodiálise, não sei o que, coisa e tal. E não achava doador, não achava rim, não sei o que. Daí a pouco ele, espera um pouquinho, se o meu pai está precisando de rim e o meu serve, a mãe dele falou, você está louco. Você está com 20 anos, o seu pai está com 55, o seu pai está descendo o morro, você ainda tem uma vida pela existência. Se você doar o rim, vai ficar com um só e se tiver problema nesse um. Não, isso é outra história. O meu serve. Vamos fazer o exame. Foram lá, fizeram os exames. O rim servia. Hoje ele continua morando com a avó. Ele está lá nos seus 25 a 30 anos. O pai dele está com 3 rins e ele está com... Ele foi, se submeteu à operação, está vivendo com um rim só, que obviamente que requer bastante cuidado. Deitou numa mesa cirúrgica que toda a operação tem um risco. Ele foi, serviu, amor, doou, deu parte de si, apesar de ter problema de incompatibilidade com o pai, com a mãe na convivência, não conseguiu morar na casa do pai, não conseguiu morar na casa da mãe, mas mesmo assim teve o desprendimento, o amor. Ele teve a piedade, ele recompensou os seus pais. Isto é bom e agradável diante de Deus. Veja só que é possível que nós possamos fazer o bem, implantar, e estamos com a grande oportunidade. E essa família que nós estamos aqui hoje, ainda que venhamos a dizer que é uma certeza que nós teremos todos que vamos voltar para o mundo espiritual, essa família continua. Então vamos aproveitar o melhor enquanto estamos aqui reencarnados com ela, de praticar, de exercer o bem e aproveitar a grande oportunidade de estarmos ainda junto com eles, de vivermos essa oportunidade e semearmos o bem, porque todo o bem que nós fizermos, nós vamos ter a volta. A nossa semeadura é livre, o apóstolo Paulo que nos esclarece. A nossa semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É obrigatória, não tem como fugir. E a nossa oportunidade de semear o bem é agora, é já. Não é para amanhã, não é para depois nem nada. Começa com gestos de amor, de fraternidade, de respeito, de consideração, nos pequenos detalhes. Você é folgado. Não. Se a pessoa é folgada, é problema dela. Se ela está precisando da nossa ajuda, vamos ajudar. Vamos servir. Vamos aproveitar a grande oportunidade desta reencarnação. Porque, segundo as obras espíritas, o mundo espiritual está cheio de espíritos querendo voltar e não está tendo espaço nem oportunidade. Então, enquanto estamos aqui, que Jesus nos abençoe e nos ampare e que nós consigamos fazer aquilo
que cabe a nós cumprirmos com a nossa missão. Muito obrigado. Agradecer então ao nosso querido irmão pela mensagem que ele pôde nos trazer.